os meningiomas que invadem os seios e nós vamos dar ênfase para a ressecção preservando os seios. Não tem nenhum conflito de interesse a declarar. A definição de um meningioma que invade seios é parte da definição de Cushing e Eisenhardt a respeito dos meningiomas que invadem o seio sagital superior. Então, é um tumor que preenche o ângulo parasagital sem deixar tecido cerebral entre o tumor e o seio. Não interessa se a inserção do tumor é na foice ou se é na convexidade. Aqui, o que importa é a relação com o seio. Ele não precisa, então, necessariamente invadir o seio. A incidência dos meningiomas que invadem seios não é muito conhecida, mas nós temos a incidência dos meningiomas parasagitais, que variam de 17% a 20% dos meningiomas intracranianos. No nosso hospital, essa incidência foi de 20,2% meningiomas que invadem seios, então, no total. A localização na literatura, há um predomínio no terço anterior do seio sagital superior, no nosso hospital também, só que foi bem mais alta que a literatura, terço médio, o nosso foi mais ou menos equivalente ao terço anterior, e no terço posterior nós temos uma incidência mais baixa que a literatura. Bom, o tratamento desses tumores, então, começando pela indicação, nós temos algumas variáveis que são o paciente, e no paciente nós temos que considerar a idade do paciente, a presença ou não de sintomas e a presença de comorbidades. E, em relação ao tumor, nós temos que considerar o tamanho, a localização, a presença de edema, de calcificação ou invasão de seios. Esse é um exemplo de um meningioma calcificado, observado em 1998, junto ao seio, e nós temos aí, 6 anos depois, o meningioma não alterou nada, parece até que diminuiu. Então, um meningioma calcificado que não esteja causando nenhuma impressão no tecido nervoso não precisa ser operado. Por isso, para indicar a cirurgia, nós temos que avaliar os riscos da ressecção e os benefícios que isso pode trazer ao paciente. Uma vez indicado o tratamento, na grande maioria das vezes, é cirúrgico. Tratamento conservador a gente faz para aqueles pacientes em que os riscos-benefícios não são favoráveis. E, eventualmente, muito eventualmente, nós podemos indicar radioterapia fracionada ou radiocirurgia para esses pacientes. A avaliação pré-operatória, nós temos que considerar principalmente o suprimento arterial, a drenagem venosa e a invasão e patência dos seios. Para isso, nós utilizamos angiografia ou a angiorressonância com angiorressonância arterial e venosa, com fase arterial e venosa. Além disso, nós temos que avaliar a relação do tumor com o osso, o seu tamanho e localização, e para isso nós usamos a tomografia e a ressonância magnética. A avaliação do suprimento arterial, nós temos que esses tumores são nutridos na grande maioria das vezes por ramos da artéria meningéia média, por ramos leptomeníngeos das artérias cerebrais anteriores, artéria cerebral média e artéria cerebral posterior. Então, aqui nós temos um exemplo da cerebral média muito dilatada, chegando no tumor, e aqui temos uma angiografia, uma angiorressonância, mostrando vários desvios que nos dão uma noção do como está a relação do tumor com o parênquima. E aqui nós vemos a artéria meningéia média chegando nesse tumor. A drenagem venosa, normalmente, é feita por veias meníngeas e veias corticais para o seio sagital superior. Na avaliação venosa, nós precisamos avaliar se o seio está parcialmente ou se está ocluído ou se está pérvio,
como nessa angiorressonância que nós vemos o seio completamente pérvio. Por outro lado, existem veias que aparecem quando ocorrem a formação desses tumores e obstrução parcial do seio, que são veias colaterais que drenam para o seio sagital superior e para o seio transverso, que são os seios principais onde esses tumores ocorrem. Então, vejam aqui que nós temos um enovelado de veias, que são veias anômalas, tá certo? Que drenam para o seio sagital superior, e aqui nós temos veias drenando para o seio transverso. Além disso, a veia cerebral média e as veias do escalpo podem drenar esses tumores. Quando acontece esse problema de drenagem por veia do escalpo, como nós vemos aqui em cima, que as veias atravessam, saem de dentro do crânio e vão para o couro cabeludo, isso é um sério problema durante a realização da craniotomia, porque isso aqui vai sangrar muito e a gente precisa ter muito cuidado para fazer a craniotomia. Bom, a patência do seio, então, é essencial para a gente decidir a extensão da ressecção. Aqui nós vemos, então, uma angiorressonância, que nós vemos o seio patente, apesar de aqui aderido ao seio, a impressão que dá que é patente, mas quando nós avaliamos a angiografia venosa, nós vemos que realmente o seio está ocluído nesse ponto. Então, para avaliação da patência do seio, a angiografia ainda é o padrão ouro. A avaliação pela tomografia nós vamos ver principalmente as relações com o osso. E, para isso, a tomografia é muito boa para a gente avaliar calcificações do tumor, erosões ósseas, como nós vemos aqui, e hiperostoses, mostrando, então, a relação do tumor com o osso. Aqui dá para ver um grande edema também, que é melhor avaliado na ressonância. Então, a ressonância nos permite avaliar a relação do tumor com o parênquima nervoso de maneira melhor. Então, vejam que aqui nós temos edema ao redor do tumor, desvio, tá certo? O tumor aqui empurrando bastante para baixo com o edema, e aqui nós vemos essa relação do tumor com a angiorressonância. Bom, o posicionamento do tratamento desses tumores, principalmente dos parasagitais, normalmente é feito em decúbito dorsal e com vários tipos de incisões. Nós temos preferido atualmente fazer esse tipo de posicionamento para tumores anteriores e para tumores do terço médio do seio. Ou seja, nós colocamos o paciente em decúbito lateral com uma inclinação contrária ao tumor para que o parênquima possa descolar para baixo por gravidade e permitir que a gente trabalhe mais fácil no tumor. E temos feito incisões retas, geralmente incisões bastante longas. Eu vou mostrar alguns exemplos de incisões. Bom, a craniotomia. De uma maneira geral, a craniotomia para tratamento de meningiomas, principalmente de seios, deve ser bem ampla. Então, fazemos furos de trépano lateral ao seio. Normalmente, eu faço uma lateral ao lado contralateral do seio, do tumor, e uma um pouco mais distante da porção lateral do seio, do lado do tumor. Vejam que aqui é fácil descolar, nós fazemos a craniotomia, chega aqui, que é a porção onde temos que atravessar o seio, a situação nem sempre é tão simples, e às vezes é necessário um terceiro furo para a gente poder unir sem causar lesão para o seio. Depois de efetuada a craniotomia, então, vemos aqui o seio, e vejam que a craniotomia está ultrapassando o lado do seio, e nós temos que considerar também se esse tumor invade o outro lado do parênquima, porque se invadir o outro hemisfério, nós vamos ter que fazer uma craniotomia ainda maior. A abertura da dura, fazemos na porção normal da dura, fora do tumor, então aqui está a abertura da dura, e sempre
rebatendo a dura em direção ao seio. Aqui nós já vimos a superfície do tumor e o parênquima, e aqui nós já estamos bem próximo ao seio. Bom, o manuseio dos seios venosos durais, então, é que é a questão mais importante do tratamento desses tumores. Os seios mais envolvidos são o seio sagital superior, seios transversos e reto e a tórcula. A outra coisa que nós temos que estar preparados é avaliar a extensão da oclusão através dos exames de angiografia, angiorressonância, e nós temos que verificar se o seio está não ocluído, está parcialmente ocluído ou totalmente ocluído, que isso vai determinar a nossa tática. Quando a oclusão dos seios, o tumor apenas encosta na parede do seio ou empurra um pouquinho a parede do seio, isso foi classificado por Bonal e Brott em tipos 1 e 2. Então, o tumor apenas toca e empurra a parede do seio. Nessa situação, é muito fácil ressecar o tumor, porque o seio não está envolvido praticamente. Então, aqui nós temos uma meningioma parasagital, que nós vemos o seio. Tem alguma dúvida se o seio está envolvido ou não? Aqui certamente não, mas aqui embaixo já dá um pouquinho de dúvida. Então, a cirurgia, a exposição do tumor. Então, depois de aberta a dura mater, aqui nós levantamos então a dura, aqui está a superfície do tumor, junto com o seio, e depois de ressecado o tumor, nós vemos que o seio está aqui e praticamente não estava envolvido. Então, esse tipo 1 e 2 é relativamente fácil. Pós-operatório, então, ressecção completa com preservação do seio. Um outro paciente também, com alguma dúvida se o seio está envolvido ou não, nem sempre a gente consegue determinar isso pela angiografia. Normalmente isso a gente vai ver bem na cirurgia, mas certamente o seio está patente. Isso não há a menor dúvida. O que pode ter é o envolvimento da parede. Então, novamente, grau 1 e 2 de Bonal e Brott. E aqui, então, novamente, a figura parece a mesma, mas é outro tumor. Vejam, aracnoide aqui, junto ao tumor. Então, esse é o plano que a gente vai tocar para dissecar e separar completamente o tumor do parênquima e depois cortar o tumor rente ao seio. Vejam que não tem nada. Aqui foi apenas delaminada a parede externa do seio e a ressecção, então, é completa. Então, nesses casos, tipo 1 e tipo 2, normalmente a gente consegue ressecar, sem mexer no seio ou apenas delaminando a parede terça externa. Então, aqui está a ressecção, a preservação do seio. Bom, esse outro tipo já, vejam que aparentemente o seio está mais envolvido, mas de qualquer maneira não é muito difícil de dizer se ele está completamente obstruído ou não. E na cirurgia, o que nós observamos foi uma grande veia chegando no seio por cima do tumor. O tumor está todo aqui embaixo. Tá? Então, nós vamos ter que ressecar esse tumor, preservando essa veia. Ao final, depois da ressecção, vejam, o tumor estava implantado na foice, isso aqui já é a foice ressecada, e aqui é o seio, e teve um pequeno sangramento no seio, nós demos alguns pontos para controlar esse sangramento, então continuava sendo um grau 2 de Bonal e Brott. Pós-operatório, então, seio patente, ressecção total. Bom, esse outro tumor do seio reto, nós temos aqui o contato com o seio, tá certo? Tumor relativamente pequeno. Era para ter entrado o vídeo. Bom, não vai ter vídeo. Não sei por quê, porque eu testei aqui no computador, estava funcionando direitinho. Bom,
Aqui está, então, o tumor exposto e tinha essa veia em cima. Para quem diz que não tem veia no terço distal do seio sagital superior, olha aqui, ó, tem aí uma grande veia. É exceção, mas tem. Aqui nós vemos o parênquima e aqui nós vemos o tumor por baixo. Ressecamos o tumor por baixo. A veia foi colocada debaixo desse algodão para proteger. Então, descolamos aqui, separamos o tumor, jogamos a veia para cá e começamos a esvaziar o tumor e depois ressecamos o tumor completamente. Aqui nós vemos o seio reto no fundo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui e aqui a tórcula e aquela veia preservada que, na realidade, ela vai para a tórcula e não para o seio sagital superior. Parece que é praticamente no seio sagital superior, está aqui quase na junção com a tórcula. Tá? Então, foi possível a ressecção completa, delaminando apenas a parede do seio reto. Pós-operatório, daí então com ressecção total. Bom, agora passamos para uma graduação em que o tumor invade a parede lateral do seio e aqui invade praticamente o ângulo do seio. Esses graus são muito difíceis da gente diferenciar. O que é 1, o que é 2? 1 e 2 ainda é mais fácil, mas 3 e 4 durante a cirurgia é mais difícil da gente diferenciar. Por isso é que eu coloquei os dois juntos e realmente a gente trata os dois de maneira mais ou menos semelhante. Então, quando nós temos uma oclusão parcial, tipo 3 e tipo 4, o que nós vamos procurar fazer é uma ressecção parcial do seio. Então, para se fazer uma ressecção parcial do seio, o que nós precisamos é ocluir proximal e distal ao tumor, ressecar o tumor, deixar apenas um fragmento junto ao seio, faz a oclusão e, a partir daí, começa a fazer a ressecção. Uma das maneiras é essa daqui. Vai ressecando o tumor e já fazendo uma sutura contínua da parede do ângulo do seio. Então, ao final, nós temos isso aí. O seio pode ser fechado, então, por uma sutura primária. Essa é uma alternativa. Então, nós vemos esse paciente aqui que apresenta esse tumor tocando aqui o seio. Vejam aqui. E certamente o seio está pérfio. Aqui nós temos o tumor exposto. Tá? Então, vejam, esse aqui é aquele que eu coloquei na abertura para mostrar a incisão da dura, mas agora nós vamos mostrar o tratamento do seio. Então, está aqui a superfície, tumor parênquima, fazendo a dissecção subpial e separando o tumor com algodão, nós podemos fazer a ressecção interna do tumor, e isso dá para fazer até com alça de tumor, porque nós separamos o parênquima com uma camada de algodão, e lógico, você não pode chegar perto. Mas se tem aspirador ultrassônico, vai no aspirador ultrassônico. Depois de ressecado o tumor, então, vejam, agora aqui, olha, já uma sutura longitudinal feita ao longo do seio sagital superior. Vejam que a foice também foi ressecada, isso aqui é o parênquima do outro lado, ó, que dá para ver melhor. Então, aqui nós temos, então, a sutura longitudinal. Pós-operatório, então, ressecção com preservação do seio. Uma outra alternativa que a gente pode fazer, que é o que a gente tem feito mais recentemente, é colocar um clampzinho desse aqui. Esse é um clamp vascular de DeBake. A gente pode colocar ele do lado do seio e, com isso, fazer uma ressecção aqui dentro, preservando, então, a patência do seio. Esse é um exemplo. Vejam, um tumor da tenda do cerebelo,
pegando o seio transverso, tá aqui no seio transverso, então uma classificação T6 de Azargil. Infelizmente não vai dar para mostrar, eu tinha aqui o vídeo da ressecção usando o clampzinho. Depois de ressecado o tumor, coloquei o clamp, ressequei o resto do tumor e fiz a sutura. Bom, pós-operatório, então vejam, está aqui, ó, seio preservado. Uma outra possibilidade, quando a gente não consegue fazer uma sutura primária, faz a ressecção parcial do seio e coloca-se um enxerto. Então, nós temos um enxerto aqui que pode ser feito da própria foice, levantar um retalho da foice, suturar em cima do seio, como aqui, ou então pegar um fragmento de pericrânio e colocar na parede lateral do seio. Isso quando não é possível fazer uma sutura primária. Bom, passando por um grau de maior comprometimento do seio, agora nós temos oclusão parcial, tipo 5 e 6 de Bonal e Brott. Vejam que quase ocluído, mas ainda tem fluxo. Então, nessas situações, nós temos algumas opções. Ou deixar tumor residual, ou ressecar o seio e fazer enxerto do seio. Então, vejam, um meningioma da tócula, aqui nós temos a aderência na tócula. A craniotomia, agora que nós fazemos, é praticamente ao redor da tócula, o paciente está em decúbito lateral, o seio sagital superior está nessa projeção, esse é um furo de um lado do seio, do outro lado do seio, o paciente está em 45 graus, a cabeça em 45 graus virada para o chão, possibilitando com que a porção, o cérebro, onde está o tumor, caia por gravidade. Então, o tumor está desse lado. A craniotomia pega ao redor de toda a tócula, então aqui nós temos o seio transverso, aqui o seio transverso, e aqui a craniotomia feita na fossa posterior, aqui occipital, atravessando o seio do outro lado, e a exposição, então, aqui. Seio transverso de um lado, seio transverso do outro, seio sagital superior, tócula, e aqui os dois hemisférios cerebelares, aqui está o seio sagital inferior. O seio occipital. Bom, aqui está o tumor exposto, vejam, parênquima, então, para baixo do tumor, caído, e aqui nós temos tudo isso, é o tumor exposto já com o parênquima praticamente isolado do tumor. A ressecção interna, para facilitar, então, o descolamento do tumor do parênquima, e praticamente no final da ressecção, nós estamos aqui com aquela restante do tumor residual que ficou aderido à tócula. Vejam que aqui a foice foi completamente ressecada junto com o seio reto. E aqui no final nós deixamos algum tumor residual na tócula. Exatamente quanto é difícil de saber, mas vejam que a área onde o tumor estava implantada foi coagulada. E aqui teve um sangramento na tócula, nós demos um pontinho. Bom, pós-operatório, está aí. Vejam que, aparentemente, a ressecção foi completa, devia ter muito pouco tumor aderido na tócula, e isso aqui já é um bom tempo depois da ressecção. Bom, esse outro tumor é de uma senhora que se apresentou porque ela tinha um abalamento na testa. E vejam que o abalamento na testa dela era um osteoma do seio frontal. Então está aqui o osteoma e ela queria operar o osteoma. E a tomografia mostrou que ela tinha um tumor na tócula aqui também. Tá? Bom, esse é o vídeo, não vai passar também. Mas fizemos a ressecção do tumor e vejam que interessante essa imagem pós-operatória, que eu não sei explicar exatamente o que é. Mas certamente não é tumor, parece uma sombrinha do tumor. Tá certo? Provavelmente deve ser depósito de cálcio que
ficou dessa forma. Vocês estão me ouvindo bem? Ricardo? Vocês estão me ouvindo bem? Não, nós estamos ouvindo bem. É que está todo mundo. Não, nós estamos ouvindo bem. Tá bom. Da tócula daquela senhora, nós primeiro operamos o osteoma frontal, depois operamos a estômago. Bom, quando o seio está parcialmente ocluído, mas bastante comprometido, grau 5 e 6, uma alternativa é ressecar o seio completamente e fazer um enxerto com um fragmento de veia. Normalmente o que se usa é fragmento de veia. O grande problema é que isso tecnicamente não é muito difícil. O difícil é isso aqui, ó. São as veias que chegam no seio e que, se forem comprometidas, também têm que ser reconstruídas. Isso eu acho muito complicado. E, além disso, o que acontece é que, mesmo com o pessoal que tem muita experiência com isso, como, por exemplo, o Dr. Mark Sindhu, ocorre muita trombose pós-operatória. Inclusive, o Dr. Mark Sindhu, que era provavelmente quem tinha a maior experiência em casuística com isso, deixou de fazer reconstrução do seio. Então, esse é um problema que acontece com essa técnica. Bom, o grau máximo, então, é a oclusão total dos seios, tipo 7 e 8. No 7, ocluiu completamente, no 8, passou para o outro lado. Mas, do ponto de vista prático, funciona da mesma forma. Então, vejam, aqui nós temos um meningioma falco-tentorial e vejam que ele pega aqui toda a junção do seio com a tócula e praticamente ocluiu o seio reto completamente. Aqui a angiografia nos mostra, então, a ausência completa do seio reto, tá certo? Não tem seio reto. Nós temos aqui o seio transverso e isso permitiu que a gente fizesse a ressecção sem que a paciente tivesse déficit relativo a isso. Na realidade, o que essa senhora teve no pós-operatório, ela teve um problema muito sério, uma ataxia extremamente importante. E isso durou 3 meses, depois ela recuperou completamente. O que aconteceu? Por que ela teve essa ataxia? Foi descompressão do cerebelo? Não sei, porque nós seccionamos completamente a tenda na porção medial da tenda. Outra coisa, essa senhora tomou Idantal e teve talvez uma intoxicação por Idantal. O Dr. Vitor Tumas acompanhou essa senhora, acertou a dose direitinho, viu, e no final ela recuperou completamente. Mas na fase aguda foi muito importante essa ataxia. Então, aí está a ressecção total, ressonância feita logo depois, 2017, e aí, desculpem, aquela lá, ela foi operada, deixa eu tentar voltar aqui, peraí. Em 2018, ela teve uma recidiva do lado oposto ao que ela tinha, mas continua sendo da tócula. Essa senhora é de Sertãozinho e o Dr. Cojo operou essa senhora dessa recidiva e a ressonância pós-operatória, então, mostrando a ressecção completa da lesão. Então, esse é um negócio importante. Para ver recidiva de meningioma é só acompanhar que ela aparece. Bom, um outro tumor grande invadindo o seio transverso e saindo para fora do osso, tá certo? Pegando occipital e infratentorial, e a angiorressonância mostrando obstrução completa do seio transverso. O tumor foi exposto, então, isso daqui é a região
temporal exposta, mastoide. Aqui nós vemos o tumor saindo, então, pelo osso. Fizemos uma craniotomia, que eu chamo de encanal, ao redor do tumor, porque como tirar esse tumor aderido à dura mater e ao osso? Então, o que normalmente eu faço nesse caso é uma craniotomia ao redor do tumor, um canal, e aí isso me permite descolar essa região do osso da dura e cortar o tumor rente à dura. Pós-operatório, então, ressecção completa, incluindo o seio e a dura envolvida. Um outro tumor, vejo, muito grande também, visto na tomografia, e a ressonância que mostra melhor a extensão da tragédia. Então, vejam aqui, ocluindo completamente o seio transverso. Também foi possível de ressecar completamente aqui a tomografia pós-operatória. E aqui, já algum tempo depois, a ressonância. Vejam que ela está cheia de artefato. Eu não sei exatamente o que é, mas tumor ela não tem. Bom, uma outra situação, esse paciente é um jogador de futebol, se apresentou com uma crise convulsiva. E ele tinha notado que ele tinha esse abaulamento na região superior do vértex, e a tomografia mostrou essa lesão hiperostótica, e a ressonância mostrou um tumor ocupando os dois lados do seio sagital, então tumor A8, e aqui uma área de hiperostose. Vejam que interessante essa área radiada, né, de hiperostose. E aqui, então, a lesão, o tumor, isso aqui é a foice. O tumor vem só até aqui. Ele não é tão grande intradural. E aqui a área de... Bom, aqui está o tumor exposto, então incisão reta em cima do tumor. Aqui está a canaleta feita, um monte de furo de trépano, passa o craniótomo aqui, faz a canaleta em volta do tumor, e isso permite que a gente passe o descolador aqui por baixo e seccione o tumor da dura mater. Então, aqui vejam, a dura mater exposta, seio sagital superior está aqui, e aqui está o osso hiperostótico. A exposição intradural mostrou que aqui é um restinho de tumor que sobrou, e aqui nós vemos uma veia chegando nesse resto de tumor. Então, aqui nós paramos a nossa ressecção, porque nós não conseguimos dissecar essa veia. Bom, o problema, então, pós-operatório imediato, uma ressecção completa, reconstrução com malha de titânio, isso aqui é feito no primeiro PO, tá certo? E esse paciente acordou paraplégico. Isso é uma coisa que é relativamente comum nos tumores do terço médio. O paciente apresentar piora neurológica é muito frequente, então isso precisa ser muito bem discutido com o paciente antes da cirurgia. E, neste caso, o paciente acabou tendo alta, ainda paraplégico, uma semana depois, e ele estava relativamente bem em casa. Na segunda semana, ele começou a ter movimentos dos membros inferiores, ainda pequenos, mas já esboçava movimento, o que sinaliza para uma recuperação, mas ele teve um quadro pulmonar de dispneia, foi para o hospital e acabou morrendo. Provavelmente teve uma embolia pulmonar. Bom, desculpe essa data que está errada, isso é de 84 a 2019. A pandemia serviu para ajudar a rever os dados. Então, nesse período de 84 a 2019, nós operamos 164 tumores infiltrando seios.
entre 797 meningiomas intracranianos, isso dá 20,2%, 164 tumores, 124 eram do seio sagital superior e 40 dos outros seios. A idade variou de 12 a 84, média 54, segmento variando de 1 a 411 meses, com a média de 99 e mediana também de 99. A nossa conduta foi seio patente sem ressecar, enxerto somente quando no terço anterior do seio sagital superior. Ou melhor, seio patente sem ressecção e sem enxerto, tá certo? A não ser no seio sagital, no terço anterior, em que nós fazemos a ressecção e não fazemos enxerto. Grau histológico, 137 grau 1, 25 grau 2 e 2 grau 3. Extensão da ressecção, 80%, grau total, 19,3% subtotal. Mortalidade operatória, 7,3%. Desculpe, isso aqui é a mortalidade da literatura. 1,8 a 7,3. A nossa mortalidade global ao longo de todo o segmento, 19,4%. Operatória, 3%, 5 pacientes. Recidiva global na literatura varia de 4 a 24. A nossa foi de 17,4. E, de acordo com o grau 1 e 2 em torno de 11%, grau 3, 100%. A taxa livre de doença em 5 anos foi de 72,4% e em 10 anos, 86,2%. Bom, por que aumentou aqui? Porque pacientes morreram no meio do caminho. Bom, aqui nós temos uma noção do como foi a recidiva nesses pacientes em relação ao grau. Então, grau 1, vejam, esta é a porcentagem de recidiva, a porcentagem não, número de tumores que recidivaram, grau 2 e grau 3. Então, grau 3, todos recidivaram. De acordo com o grau de Simpson, mesma coisa, tá certo? Então, vejam que realmente o grau 1 e o grau 2 têm uma taxa de não recidiva muito melhor, e quando a ressecção é total, também é muito melhor. Aqui são as curvas de sobrevida em relação ao sexo. Essa curva teve um predomínio da sobrevida em pacientes do sexo feminino. Então, os homens vão pior que as mulheres. E, desculpe, isso é recidiva. E aqui, sobrevida. Vejam que isso vai se repetir. A recidiva... Espera aí, deixa eu voltar aqui. Os homens. Mas a sobrevida não tem diferença. Aqui, em relação aos graus da OMS, também a recidiva é predominante nos graus 2 e 3. No entanto, a sobrevida não mudou nada, tá certo? Isso aqui é não significante. Considerando-se a extensão da ressecção em subtotal e total, também o predomínio de recidiva é na subtotal significantemente. E na sobrevida não tem diferença. Mesma coisa quando considera-se os graus de Simpson. Olhando aqui, os 5 graus, aqui foi 4, porque o 3 tinha um paciente só, então não se presta para isso. Mas vejam que a curva dos pacientes com grau 4 de Simpson tem mais recidiva. E o que é de se esperar? Compensação, quando se fala de sobrevida, não teve nenhuma diferença.
E aqui só para mostrar que nós temos também alguma diferença quando consideramos os graus de envolvimento do seio segundo a classificação de Bonal e Brott. Este grau 7 aqui é o 5 e 6, então um grau bem acentuado, de uma diferença grande em relação aos outros. Mas isso não é muito significante. Bom, o que se conclui dessas curvas de sobrevida? O doente não morre por causa do tumor. Por isso, a sobrevida não é diferente. Apesar da recidiva, ele sobrevive. Bom, em resumo, o predomínio da recidiva acontece em homens, grau 2 e 3 da OMS, em pacientes submetidos à ressecção subtotal. Como conclusões, o ideal é a ressecção total, ressecções subtotal sem reconstrução dos seios é aceitável, principalmente se nós levarmos em consideração que a sobrevida não é diferente. Bom, o que acontece com os pacientes que sofrem recidiva? O que nós devemos fazer? A nossa conduta, nós seguimos uma conduta que foi apresentada numa revisão dos tumores grau 2 e 3 na literatura, chama Mocha e Guti, que são dois autores, e desculpe, peraí, esse aqui está repetido. Manuseio da recidiva ou recrescimento. Então, tumores grau 1 do OMS, reoperação sempre que possível. Então, é baseado no trabalho desses dois autores aqui, que fizeram uma grande revisão sobre meningiomas grau 2 e 3. Então, reoperação sempre que possível. Radiocirurgia, quando você não tiver mais jeito de operar. Tumores grau 2. Aqui, o MIB do tumor ajuda. Então, tumores com MIB menores que 4,2, você pode observar e, se eles crescerem, reoperar. Tumores com MIB maior que 4,2, já deve-se considerar fazer radiocirurgia. Tumores grau 3 da OMS, radiocirurgia P1. Muito obrigado pela atenção.